resolvi vir aqui e gravar um vídeo pra vocês. Tô fazendo um arroz. Eu não tava me sentindo bem. Não tava me sentindo disposta. Mas eu quis vir aqui pra conversar com vocês. Sobre o que, Eduarda? Vou perguntar você bem rápida. Vocês acreditam em inveja? Eu vou contar pra vocês situações que eu parei de postar vídeos aqui no YouTube e eu parei de mostrar minha rotina por alguns motivos, né? Eu vou contar pra vocês, resolvi conversar com vocês. Eu me mudei, antes eu gravava vídeos, não lavo arroz, viu? Nem lavo arroz, não tenho costume. Antes eu gravava vídeos de rotina lá na outra casa, eu gravava um pouco assim por ser quintal compartilhado, com medo do pessoal me ouvir e pensar que eu tô maluca. Mas eu tinha na minha cabeça que quando eu me mudasse, eu ia gravar vários vídeos pra postar aqui no YouTube. E eu sumi, simplesmente sumi do YouTube, sumi aqui de vocês. Tem muita gente aqui que gosta do meu conteúdo. Eu consegui conhecer pessoas através do YouTube. Tenho, possamos dizer, amigas de internet, né? Vou citar dois exemplos, que é a Michelle Gomes, que eu conheci ela aqui no YouTube, mas tem muito tempo. E até hoje eu tenho o WhatsApp dela. Sigo ela nas redes sociais dela, eu sou admiradora do trabalho dela, que ela é consultora, né? Consultora, vende várias marcas, é um exemplo de mulher. Sempre que eu tô conversando com meu esposo, eu falo que eu me inspiro nela, porque eu gosto muito dela. Se ela parou de postar vídeos, justamente o vídeo dela também eu não entro muito no YouTube. É bem difícil eu vir aqui no YouTube ficar vendo vídeos. E outra é a Ludmilla Bezerra, que ela, assim como eu admiro a Michelle até hoje, a Ludmilla, ela me admira. E aí pediu meu WhatsApp, eu dei e ela me acompanha hoje. E aí, deixa eu falar pra vocês, o que aconteceu com a gente aqui recentemente. Tava planejando fazer uma festinha pro Isaac, do aniversário dele, em abril. E até hoje essa festinha não aconteceu, tá? Então, se vocês não acreditam em inveja, em magia, essas coisas, acredite, porque existe. Eu não sou de ficar o tempo todo pensando que tudo que dá errado na minha vida é magia ou inveja. Não, né? Também não sou hipócrita. Mas a maioria das coisas que acontecem, realmente, assim, você tem que orar muito de a Deus, proteção. Porque só Deus que pode mesmo proteger você e livrar você de olho, de maldade, de tudo. Só Deus. Ora e repreende, porque é difícil. Então, a gente ia fazer uma festinha pro Isaac. Eu tava muito empolgada, porque de um ano dele não teve festinha, porque Pedro tava doente e também tinha o problema que eles eram intolerantes. Tanto Pedro quanto Isaac estavam com uma intolerância muito alta de lactose. Então, o Isaac eu descobri com 3 meses, eu já contei aqui pra vocês, que eu quase perdi meu filho também, né? Por causa da intolerância, se eu não tivesse desconfiado e levado no médico, o Isaac chegou a fazer cocô com sangue. E aí, eu tava empolgada, porque ia comemorar os 2 aninhos dele, que não tinha comemorado de 1 ano. Eu tava empolgada, acho que como toda mãe fica. Toda mãe fica empolgada com o aniversário do filho, né? E principalmente porque ia ser o primeiro aniversário dele. Que a gente só fez um bolinho de 1 ano, então ia ser aniversário mesmo, com coleguinhas, com sacolinhas, né, de doce. Eu até gravei um vídeo das coisinhas que a gente comprou. Então, a gente tava naquela expectativa enorme, sabe? Enorme. E aí, chegou a semana do aniversário do Isaac, a gente foi comprar umas coisinhas, fomos na loja, compramos bexiga, caixinha surpresa, compramos bexigas, compramos... Tem um vídeo mostrando aqui o painel que eu tinha mandado fazer na Shopee, tá? O painel eu mandei fazer na Shopee. Paguei R$80 no painel, chegou, eu tô empolgada, mostrei pra algumas pessoas o painel, né, no aniversário do menino. E tava tudo ok, assim, até então. E eu muito naquela expectativa, cobrando meu esposo, tem que cuidar, Cláudio tem que fazer as coisas, tem que se organizar para não deixar nada por cima, tem que ver aí o dia que a gente vai comprar os negócios da comida, porque só faltava comida até então, e organizar as mesas. Como a gente estava querendo economizar, a gente estava fazendo várias coisas. Vou mostrar para vocês, como eu não mostrei. A gente estava fazendo várias coisas em mão mesmo, mandando fazer
Aqui, pessoal, ó, algumas coisinhas a gente foi fazendo à mão. Meu esposo, eu pedi pra ele fazer máscaras, porque o tema é a fazenda. Então, meu esposo começou a fazer as máscaras, ó. Máscara de bolinho, tem máscara de burrinho. Olha só. O tema seria galinha pintadinha junto com a fazenda, porque é o que o Isaac gosta. Então, tem bastante coisinhas que a gente foi fazendo à mão mesmo, ó, ovelhinha pra fazer um saquinho de pipocas. Aqui tá o topo do bolo. Que eu pedi pra fazer também, pra imprimir. Então. E as bexigas, eu até abri as bexigas pra... Então tava tudo aqui, só faltava mesmo, ó, os tubetes, só faltava mesmo a questão da comida. Tava todo mundo naquela empolgação. Ele tava super empolgado, o irmãozinho dele, né, Pedro? Oi, manhã. Tava muito empolgado com esse aniversário do Isaac. E chegou no domingo, a gente deu um piso na garagem pra poder fazer o aniversário dele na garagem, né? Onde fica o carro. A gente tava sem o piso, só tinha cobertura. Oi. E aí... meu amor. E aí, né, a gente deu o piso no domingo. E a segunda-feira era o dia, assim, da correria. Ia iniciar a semana. O aniversário era na quinta-feira. E a gente tava naquela empolgação, né? O que é que aconteceu, pessoal? O Isaac acordou doente na segunda-feira. Doente, Eduarda, normal, né? Pegou uma gripe, tá tendo febre, deve ser dengue. Não, não era gripe, não era febre. O Isaac, ele simplesmente acordou cheio de placas de alergias no corpo inteiro. Ai, Eduarda, mas ele é intolerante, ele comeu alguma coisa que tinha leite. Não era intolerância. Não era dermatite de intolerância. Era placas de alergia muito grave. E aí, de início, eu fiquei assustada. Fiquei muito assustada, assim. Mandei a foto pra minha cunhada, mandei pra uma amiga minha e mandei pra meu esposo. Para as 3 primeiras pessoas que eu mandei, são as 3 primeiras pessoas em que eu mais confio, assim. E quando tava tudo bem, eu mandei pra minha mãe, porque minha mãe é mais preocupada. Mandei pra ela as fotos de quando tava melhorando, né, já. Aí levei ele no postinho, o médico olhou ele, passou o remédio, passou um exame de sangue, e a gente veio pra casa e as alergias, as placas foram sumindo. Sabe quando a criança, tipo assim, quando algum adulto apanha e fica aquelas marcas grossas, quando apanha com algum objeto duro, tipo assim, pau ou cinto, que fica aquelas placas enormes, assim tava o Isaac, parecia que o Isaac tinha levado uma surra, que ele tava todo inchado e todo marcado. Aí foi passando, a alergia diminuiu, as placas diminuíram, só tava vermelho, mas as placas tão inchadas, não estavam mais inchadas. E aí eu coloquei ele pra dormir, fiz o almoço, ele almoçou normal, ele tava comendo normal. A gente foi levar um vestido na costureira, porque a gente também tava vendo nossa questão das roupas que a gente ia usar no aniversário do Isaac. E aí eu fui levar um vestido pra costureira, que era justamente do aniversário, né? Como eu disse, era a semana, assim, da correria, de organizar a mesa, de comprar as outras coisas que faltavam. E aí, pessoal, eu cheguei da costureira, as placas estavam um pouco altas, eu mostrei a costureira, que é minha amiga também, né, conhecida aqui da gente. E eu falei, ó, como tá estranho esse negócio dele. Aí eu vim pra casa, ele dormiu, deitei com ele na rede. Oi, meu amor. Oi. Oi. A porta, né, do aniversário do menino. E aí ele dormiu, ele almoçou e ele dormiu. Coloquei ele na cama, aí falei com meu esposo, quando tu vir, já era tarde, né? Já tava à tarde. Falei, quando você vir, você faz o remédio e a gente vai fazer o exame amanhã. Porque mesmo que fizesse hoje, não pegaria hoje. Porque eles só levam pra colher, né? Eles só levam pra examinar pela manhã. Então deixa pra levar ele pra fazer o exame amanhã pela manhã. Coloquei o Isaac na cama e observando. Fui arrumar a casa, dar uma organizada na casa. Como de manhã não tinha feito quase nada, porque tinha ido no postinho. Fiz o almoço, ele almoçou, eu almocei, ele almoçou, a gente organizou a casa. Comecei a organizar a casa e observando. Quando fui observar, a pálpebra dele começou a inchar, essa partezinha aqui, né? Começou a inchar, eu já achei estranho, né? E aí eu fui mexer nele pra ver se... Fui olhar o corpo dele pra ver se tinha alguma coisa de diferente. E aí eu acordei ele, ou foi abrir o olho tava vermelho. Aí eu já fiquei preocupadíssima e já mandei mensagem pra Cláudio vir, porque ele tava com os olhos inchados e eu não conheço muito de alergia, mas eu sei que se incha o olho não é bom. E a gente foi pra UPA
E eu achava que, tudo bem, na minha cabeça era assim, uma tarde perdida, amanhã eu tô em casa e a gente vai organizar as coisas do aniversário dele, normal. Tomou um antialérgico e não sumiu as alergias. E o olho dele tava muito vermelho, tava muito inchado. E aí eles entraram com adrenalina pra dar o Isaac. Quando deu a adrenalina, ele começou a vomitar, começou a ter reação. A adrenalina, a gente correu pra sala da emergência e ficamos lá, na sala da emergência. E eu fiquei muito desesperada, porque, tipo assim, a gente saiu todo mundo correndo, a médica mandou a gente correr, quando chegou lá, aparelho no Isaac e aquela coisa, sabe? Então, nunca tinha passado por isso. Eles já tinham ficado internados, mas foi de pneumonia. Então, assim, eu ver o Isaac daquele jeito, a ficha não caía. A minha ficha não parecia que estava acontecendo comigo. Eu acho que, quando a gente passa por provações, eu acho não, eu tenho certeza. Acho que tem estágios ali, chama de estágios. A nossa cabeça vai passando por várias etapas. A primeira etapa é a de não acreditar. Então, eu não acreditava que estava acontecendo aquilo comigo. E aí, eu não acreditava, eu falava assim, eu falei, o Isaac, a médica falou que o Isaac tá em risco de ter choque anafilático. E, tipo assim, eu não sabia da gravidade, eu só queria que ele ficasse bem e a gente voltasse pra casa. Mas, infelizmente, não, a gente foi pra UPA à tarde, dormimos na UPA e a médica falou, coloquei ele na regulação. E eu já fiquei mais desesperada ainda, porque eu vi que era caso sério. E eu sabia que ia demorar, sabe, pra sair de regulação. Porque não é assim. Mas como ele tava com anafilático, poderia sair mais rápido. Só que ainda tava demorando, porque eles não estavam controlando a alergia do Isaac. A alergia dele, gente, ele tomava adrenalina, o rosto dele limpava por completo, ficava todo limpo. Depois de horas, passava horas ou 30 minutos, ou às vezes nem 10, nem 5. Às vezes nem isso, era só o tempo de sumir tudo e aparecer tudo novamente. Os caroços, as placas e as crises do Isaac eram terríveis, sabe? Porque ele chorava muito, nossa, foram dias assim, que, meu Deus, só Deus mesmo pra acalmar meu coração. E aí na terça-feira, à noite, um médico não queria liberar, porém já estava saindo de plantão, e outro médico quis liberar porque já tinha parado as crises, né? Ficou horas, foi o único dia que ficou horas sem aparecer nada. Isso já na terça-feira à noite. E eu cansada, é claro que eu queria vir pra casa. E aí eu vim, a gente veio no carro, eu já percebi que estava voltando. No carro já estava voltando as placas. Quando a gente entrou dentro de casa, começou a voltar, eu me desesperei, comecei a chorar, minha mãe veio aqui, veio ver ele. E minha mãe perguntou se, Eduardo, não jogaram nada no carro de vocês? Tipo assim, a gente sabe que hoje em dia vendem muita coisa, sabe? Pra fazer o mal aos outros. E coça, né? Tem coisas que coça, que dá alergia a pó, né? Eu falei, mãe, não sei. Eu tava tão cansada, gente. Eu voltei pra UPA com o Isaac naquele estado crítico, vomitando, com as placas enormes, coçando, tava tendo febre também. E eu liguei pra prefeita da cidade, mandei mensagem, falei que ia vir a óbito aqui na UPA, porque ele não tava conseguindo controlar a alergia do menino e a regulação não saía. E aí, assim que eu liguei pra ela, colocaram ele na regulação e a gente foi pra Pombal. E a gente foi transferido. Quando eu vim adrenalina, apesar que tinha tomado tanto adrenalina aqui, é medicamento forte. Então, eu fiquei tão assustada, fiquei com tanto medo, que a fase do não acreditar já tinha passado. Então, primeiro você começa... você não acredita, e depois eu só fiquei questionando a Deus por quê? Por que comigo? E isso já era quarta-feira, e eles não sabiam o que era, suspeitavam do glúten, suspeitavam da proteína não da soja, suspeitavam de tanta coisa, e foram tirando da alimentação dele. Quando a gente chegou lá, até vi a nutricionista, o Isaac estava com fome, o Isaac estava chorando muito, queria comer, ele estava se alimentando super bem. E eu esperando o nutricionista vir, e eu chorava tanto, gente, eu chorei tanto de desespero, porque o Isaac, ele tava com fome, não tinha vindo comida, não sabia o que ia dar, o médico tirava uma coisa, outro médico colocava, quando mudava do plantão, mudava a dieta do Isaac, então aquela loucura. E aí passou da fase de não acreditar, veio a fase do porquê, né? Eu perguntava a Deus o tempo todo, por que isso está acontecendo comigo, com meu filho, por quê? Eu perguntei, e aí a gente sente a resposta, a gente vai sentindo um alívio, depois que passou essa parte do questionamento, questionar a Deus por que estava acontecendo comigo, aí a ficha caiu e eu só comecei a pedir a Deus a melhora dele, comecei a repreender, comecei a orar o Salmo 91 e comecei a pedir orações para ele. Então, assim, deu 12 horas, o Isaac fez 2 anos, e o Isaac estava lá internado, eu liguei para meu esposo, falei, levanta, acorda, coloca teu joelho no chão e pede pela saúde do teu filho, porque
Ele tá fazendo 2 anos aqui dentro do hospital. E aí eu orei, eu falei, eu tenho fé em Deus, que daqui até a noite o Isaac vai receber alta. E a gente vai sair daqui. E quando foi à noite, por honra e glória de Deus, ele melhorou, a alergia não apareceu mais. E o Isaac melhorou, né, da alergia. Aí a gente veio pra casa. Chegando em casa, o sufoco não passou. Quando a gente chegou aqui, o Isaac, ele adoeceu de outras coisas. Ele só ficou bem aqui na sexta-feira que a gente foi fazer exame, passar pelo alergologista. E no sábado o Isaac já adoeceu. O Isaac, ele emagreceu muito, ele ficou muito debilitado. E eu tive que entregar meu filho nas mãos de Deus novamente, porque eu levei pra UPA. Ele foi furado aqui na mão, aqui nessa mão, aqui e no pé. E não conseguiram colocar ele no soro. Ele não estava comendo, ele não estava bebendo água. O Isaac, eu vi o Isaac morrer, sabe? E eu desacreditei e entreguei ele. Eu falei, meu Deus, se for dele continuar comigo, o senhor vai dar a melhora dele. E se não for, pode levar, porque eu não aguento mais o sofrimento do meu filho. O Isaac, ele ficou muito magro, ele ficou magro demais, muito debilitado. Eu saí com ele da UPA, eu menti que ele estava bem, porque estavam tentando colocar ele no soro e não estava conseguindo. E também eu vi que era algo espiritual, sabe? Ele estava tomando muitos remédios já. E eu vi que era uma coisa espiritual. Então eu vim pra casa, entreguei ele a Deus. Meu irmão veio aqui com os irmãos da igreja dele, orou. Minha mãe, ela não é evangélica, é católica e ela tem coisas do candomblé também, sabe? Então minha mãe rezava a ele, meu irmão orava por ele e juntou todas as fés de todo mundo, e o Isaac foi melhorando gradativamente, e hoje o Isaac tá bem, graças a Deus, com umas gripinhas que o pessoal tem normal, assim, devido à mudança de tempo. Então, eu quero dizer pra vocês que existe muita coisa ruim nesse mundo, muitas pessoas ruins nesse mundo que não querem ver a felicidade de ninguém, que inveja-se até o sorriso de uma criança, sabe? Então, eu sumi por esse motivo. A gente já tá em julho e até agora o aniversário do Isaac não aconteceu. E as lutas ainda são constantes na minha vida, porque eu planejei fazer o aniversário do Isaac essa semana e eu fiquei doente. Fui pra UPA, tirei raio-x do tórax e não deu nada. No raio-x apareceu uma coisa, na tomografia não apareceu nada e eu sentindo muita dor, até que eu vi que era espiritual. Então até aqui a marca de tirar sangue, de ficar no soro, que eu fiquei muito debilitada, sentindo muita dor, e depois eu vi que não era algo de medicina, era algo espiritual, era magia que tinham feito pra mim. E eu vim pra casa, eu orei, eu pedi ajuda da minha mãe sabe defender, né? E aí minha mãe me ajudou e eu melhorei, graças a Deus. Mas é difícil a gente viver hoje em dia, porque tem muita inveja, tem muita coisa ruim, a gente tem que se apegar muito a Deus. Eu ainda não frequento igreja, eu sou um pouco fechada, assim, pro lado de igreja e religião. Eu sou batizada na católica, mas hoje eu não sigo religião nenhuma, eu só acredito em Deus. Então, na minha cabeça, ninguém tira. Eu não preciso estar debaixo de uma igreja pra sentir Deus em minha vida. Acho que todo mundo vai passar por altos e baixos, e não é questão de estar dentro ou fora da igreja. É questão só de você orar, acreditar e pedir com fé, que Deus vai ouvir. Então, beijos e até o próximo vídeo.